Fármacos antihipertensivos. Hoje falaremos um pouco mais deles. Bom, para entendermos a hipertensão, vamos lembrar que a pressão arterial é o produto do débito cardíaco vezes a resistência vascular periférica, ou seja, a pressão arterial é diretamente proporcional a esses dois e também aumenta se um ou os dois aumentarem. Dito isso, ressalta-se também que a pressão arterial em níveis normais se encontra com a PA sistólica normal ou igual a 120 e a PA diastólica menor ou igual a 80. Já a hipertensão é considerada quando esses níveis estão elevados da seguinte forma: quando os níveis da PA sistólica estão entre 121 e 139 e da PA diastólica entre 81 e 89, é considerado pré-hipertensão. Quando esses níveis se encontram com PA sistólica entre 140 e 159 e PA diastólica entre 90 e 99, é considerado estágio 1 de hipertensão. O estágio 2 é quando os níveis estão de PA sistólica entre 160 e 179 e PA diastólica entre 100 e 109. E o estágio 3, que é o mais elevado, é quando as PA se encontram entre PA sistólica igual ou maior a 180 e PA diastólica maior ou igual a 110. E é assim que são classificadas as hipertensões para o diagnóstico mais preciso. Para chegar no diagnóstico de hipertensão, devemos ficar atentos a alguns sintomas. A hipertensão, ela é uma doença silenciosa, mas ela provoca alguns sintomas quando ela aumenta de forma abrupta. Alguns desses sintomas são dores no peito, dores de cabeça, tonturas, zumbido no ouvido, fraqueza, visão embaçada e sangramento nasal. Grande parte dos casos de hipertensão são herdados, mas existem outros fatores que podem influenciar os níveis de pressão arterial, como idade, gênero, sexo, raça, fatores socioeconômicos, tabagismo, consumo excessivo de sal, sedentarismo, falta de atividade física, obesidade, diabetes, bebidas alcoólicas, estresse e sono inadequado. Há formas de prevenir essa doença, mantendo o peso adequado, não abusar do sal, como por exemplo o Sazon, que muita gente utiliza, manter uma dieta saudável, praticar atividade física regularmente, aproveitar momentos de lazer, não fumar, moderar o consumo de álcool, controlar o diabetes, evitar o estresse e medir a pressão arterial com regularidade. Pessoas com casos na família ao menos 2 vezes por ano. E também evitar alimentos gordurosos. Agora vamos falar sobre o estudo de caso. RA, 45 anos, homem, preto, motorista de caminhão, casado pela segunda vez. O paciente foi rastreado como suspeito de ser hipertenso durante a visita de um agente comunitário de saúde. Embora fosse totalmente assintomático, foi agendado para uma consulta de enfermagem. Na consulta, informou que eventualmente sentia um pouco de tontura, mas como consumia bebidas alcoólicas, relacionava isso com o fígado. Pressão arterial 180 por 106. Informações sobre o paciente, antecedentes e exame físico. O paciente é fumante, fuma 20 cigarros por dia, usa bebidas alcoólicas moderadamente, é sedentário, não sabe se tem diabetes, mas já teve colesterol alto, é obeso, teve o pai hipertenso e diabético que faleceu de AVC e a mãe faleceu de infarto aos 76 anos, tem um irmão aos 20 anos com problema no coração. No exame físico dele, deu altura e peso 1,65 cm e 86 kg, pulso 82 bpm e pressão arterial 180 por 106. Bom, os exames solicitados ao paciente foram os exames de urina, creatinina, potássio, glicemia, colesterol total e triglicérides, hematológico e o eletrocardiograma de repouso. Todos os exames deveriam ser levados à próxima consulta para que o médico pudesse criar um plano de tratamento, né?
A partir daí foi criado um plano de tratamento para o paciente seguir. Foi orientado a ele para que tivesse mudanças no estilo de vida. Inicialmente, parando de fumar, de consumir bebidas alcoólicas, começar a praticar exercícios e reduzir a quantidade de sal nos alimentos. Para parar de fumar, o paciente passaria por um processo gradual, que ele deveria iniciar diminuindo o número de cigarros até parar, e isso deveria acontecer o quanto antes. O consumo de bebidas alcoólicas deveria parar automaticamente. A prática de exercícios deveria ser acompanhada por um educador físico, iniciando por caminhadas e ao longo e graduando mais para que esse paciente fizesse mais exercícios. E reduzir a quantidade de sal nos alimentos seria um processo um pouco mais difícil, porque mudaria os hábitos não só dele, mas também da esposa, mas que traria um benefício bem grande a esse paciente. Além disso, o médico prescreveu a hidroclorotiazida de 25 mg a esse paciente e também o amlodipino de 5 mg. Bom, para quem não conhece, hidroclorotiazida é um diurético da classe das tiazidas. Ele é utilizado no tratamento de hipertensão ou inchaços causados por insuficiência cardíaca e também para edemas. O comprimido de 25 mg deve ser administrado apenas em uma única vez. Ele tem um efeito mais longo que os outros diuréticos e ele tem ação básica ao aumento da excreção de cloreto de sódio, que é o sal, pelos rins. Ele vai ajudar a eliminar o líquido do organismo através da urina. Os seus efeitos colaterais podem ser a perda de apetite, o desconforto no estômago, náuseas, vômitos, etc. Os nomes comerciais mais conhecidos deste fármaco é clorana e clorizin. E o amlodipino, ou belisato de amlodipino, ou também almodipina, ele é um fármaco antihipertensivo que tem alta eficácia no controle da pressão arterial. Ele é um medicamento meta-bloqueador dos canais de cálcio da classe das dihidrodipiridinas. Ele é um fármaco vasodilatador e exerce seu mecanismo de ação através do bloqueio da entrada de íons de cálcio nas células musculares dos vasos sanguíneos. Esse bloqueio dos canais de cálcio vai provocar um relaxamento dos vasos sanguíneos que causa vasodilatação e reduz a resistência vascular periférica. Ele vai levar à redução da pressão arterial a partir daí. O medicamento ele deve ser administrado uma dose por dia de 5 mg. Ele causa efeitos adversos. Em 10% dos pacientes é comum ter o surgimento de edemas nos membros inferiores. E os nomes comerciais mais conhecidos desse fármaco é o Almovasc e a Livspress. Com o estudo de caso trazido para exemplificar esse diagnóstico de hipertensão, podemos agora ver um pouco mais como seria a atuação da terapia ocupacional e como ela pode ajudar nesses casos. Iremos falar um pouco do papel da terapia ocupacional em relação às pessoas hipertensas. A terapia ocupacional tem um papel muito importante, tanto com ações preventivas quanto com ações interventivas. Com relação às ações preventivas, a terapia ocupacional se encarrega de palestras explicativas com orientações sobre qualidade de vida, doenças ocupacionais e estresse ocupacional, podendo ainda promover atividades expressivas a serem realizadas após cada palestra. Em relação às ações interventivas, a terapia ocupacional se encarrega de analisar cuidadosamente a rotina ocupacional do paciente hipertenso, promovendo assim as adequações de rotina necessárias para que ele tenha uma melhor qualidade de vida. Os problemas do cotidiano, somados a outras intercorrências que surgem a partir da doença crônica, necessitam ser trabalhados nos aspectos que refletem a interação e a adaptação do indivíduo à doença e ao meio, objetivando uma melhor qualidade de vida. As intervenções proporcionam uma boa integração social, um bom relacionamento com o médico e a equipe de saúde, facilidade de acesso aos medicamentos, além de atividades de lazer, o que pode elevar a qualidade de vida dos pacientes hipertensos. A terapia ocupacional pode realizar técnicas de relaxamento e também proporcionar vivências em grupo, que promove a interação, as reflexões, os diálogos e as exposições de ideias.
Além disso, a terapia ocupacional também tem um papel muito importante na reeducação de hábitos desse paciente. Referências bibliográficas: vozes por Milena Campelo, Jennifer Garcia, Daniele Sayuri, Cecília Brum, Luísa Vig. Agradecemos a atenção e até a próxima!